Meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer aqui algo de tamanha importância e peço aos irmãos que tomem bastante cautela nos dias em que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus nos advertiu para que nós venhamos ter muito cuidado, ou seja, vede que ninguém vos engane. E em nossa época, nesse ano de 2023, de alguns anos para cá, é lógico, mas propriamente agora em 2023, Satanás lançou pela terra, por todas as circunferências da terra, os seus falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Pessoas que, mesmo que não saibam, é como eu sempre falo aos irmãos, o falso profeta, ele acredita que vem em nome de Deus. Isso está na Bíblia. Você pode, se você conhecer a Bíblia verdadeiramente falando, você vai ver que sempre foi assim. Então, os falsos profetas, eles vêm em nome de Deus, mas enviados de Satanás. Entendeu? Então, hoje, nós vemos aí uma multidão de falsos profetas. Eles vêm afirmando que o anticristo vai vir e que o anticristo é o fulano de tal, o ciclano, Bertrano, né? Que a besta é a Gesara Mesara e não sei o que das contas. Isso, meus irmãos, a pessoa, mesmo com sinceridade, ela busca o que não deveria buscar e aprende mentiras. E aí, meus irmãos, ela convicta que está falando em nome de Deus, sai por aí enganando as pessoas que chegam até elas. Então, meus irmãos, eu estou aqui abismado de tanta mentira, de tantos falsos profetas que estão aí no meio do povo de Deus profetizando mentiras. Eu vou agora mostrar aos irmãos quem verdadeiramente é o anticristo. E aí, se você tiver ouvido para ouvir, você ouça. Se você não quiser ouvir, continue aí dando ibope aos mentirosos. E naquele grande dia você vai ver o que vai acontecer, o que pode te acontecer se, com urgência, os irmãos não buscarem verdadeiramente o amor, a justiça de Deus para a sua vida, assim como eu busco para a minha vida. O resto pouco importa. Então, se você estiver respaldado na justiça e no amor de Deus, você será recompensado. Então, veja o que o irmão João falou. Ele falou assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Amém, pessoal? Acabou. O anticristo vai vir. Não, meu irmão, para com isso, sai disso, isso é engano. Lá no 4º milênio, o irmão João estava falando isso aqui para as pessoas, os ouvintes daquela época, afirmando ele que o anticristo já estava naquela época. Então o anticristo não virá. O anticristo sempre esteve. E é por isso que aqui ele diz que todo espírito, ou seja, que todas as pessoas que não confessam que Jesus Cristo veio em carne e sangue, esses não eram de Deus naquela época. Porque em nossa época tem muita gente confessando Jesus com a boca, mas o coração está longe de Deus. E essas pessoas não eram de Deus. Por quê? Em nossa época, a briga dos santos da nossa época é convencer os moradores da terra que existe um reino sobre modo excelente que é totalmente diferente de todos os reinos da terra. Amém? Esta é a Santa Igreja, a Nova Jerusalém, que do céu desceu ataviada como noiva. Então nós que somos apóstolos dessa época, apóstolos de Jesus, não apóstolos de religião, a nossa briga é mostrar às pessoas que existe uma igreja santa, uma igreja imaculada. E se os irmãos não entrarem para esta igreja, ou seja, não é uma igreja física onde tem um pastor homem, onde tem líderes homens, mas é uma cidade santa, onde Jesus é o rei dessa cidade, onde eu devo habitar, onde os irmãos devem habitar. A nossa briga é esta hoje. Entendeu? Então, muitos estão aí falando de Apocalipse e vão levar os irmãos à perdição. Porque sempre foi assim, irmãos. O povo sempre deu ouvido
a voz dos falsos profetas. E os profetas de Deus, eles são desmerecidos, humilhados, desprezados. E aí, os falsos profetas, eles têm tanta convicção que é Deus que está falando por intermédio deles, que eles ganham multidões. Mas os servos de Deus, meus irmãos, eles não estão preocupados em convencer as pessoas. Porque o reino dos céus, ele é tomado por esforço e atitude. Então, se eu quero fazer parte da cidade santa, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que abandonar os costumes da terra e procurar conhecer os costumes de Deus. Então, tomem cuidado com as vossas vidas. Cuidado mesmo, meus irmãos. Eu peço aos irmãos, tomem muito cuidado. Amém? Que o Senhor te direcione no verdadeiro caminho, no caminho da luz.